vamos voltar às aulas, né, em relação a funções. Isso aqui, vamos deixar bem claro que é só uma introdução às funções. Então, dentro de uma função, tem alguns casos importantes. O primeiro deles é o diagrama, é chamado diagrama de Venn, mas aqui nós temos um diagrama chamado diagrama de flechas, ou seja, essa função já foi informada para a gente, já foi calculado e já foi criado ou montado o chamado diagrama de flechas, tá? Bom, dentro de um diagrama de flecha, nós conseguimos identificar algumas coisas importantes. Aqui no exercício ele pede, analise o diagrama, determine o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Então, vamos recordar um por um. Domínio é dado pela letra D maiúscula, domínio da função, como vocês já viram também em slides anteriores. O que é o domínio da função? O domínio vai ser sempre o primeiro conjunto que vai aparecer aqui numa função. Nesse caso aqui, o nosso conjunto A. Domínio todos os valores que tiverem aqui dentro desse conjunto. Então, para a gente aqui, o domínio dessa função vai ser o 0, o 1 e o 2. Tranquilinho aqui. Segundo caso, o que é contradomínio? Contradomínio é identificado pelas letras C, D maiúscula do alfabeto. Esse F representa o contradomínio da função, tá? O contradomínio da função sempre será o segundo conjunto que for informado no meu problema, no meu exercício. Sempre. O conjunto inteiro, todo ele. Então, o contradomínio aqui, ó, desse nosso conjunto vai ser o número 1, o número 2, o número 3 e o número 5. Todos eles fazem parte do nosso contradomínio. Tá aqui bonitinho. Então, revisando. Domínio vai ser sempre o primeiro conjunto informado no exercício ou no problema. Todo ele. Contradomínio vai ser todo o segundo conjunto de forma completa. 1, 2, 3 e 5, como colocamos aqui. E agora, por final, nós vamos ter a imagem, que é representada pelas letras I, M, de imagem, da função. O que é a imagem, então? A imagem vai estar sempre dentro do segundo conjunto, tá? Só que a imagem vão ser os elementos que receberam flechada, vamos dizer assim, que receberam ligação lá do conjunto A. Então, aqui, ó, quem recebeu? O 1, o 3 e o 5. Foram só esses três elementos aqui que receberam flechada lá do conjunto A. Então, a nossa imagem vai ser, dentro do contradomínio, somente os elementos que receberam ligação, 1, 3 e 5. Por quê? Vamos entender outra coisa importante aqui. Da onde que surgiu isso aqui? Lembram daquela tabelinha que a gente viu lá, os valores de x? Quem são os valores de x? Sempre os valores do primeiro conjunto, 0, 1 e 2. Depois nós tínhamos aqui uma função, a função f de x, qualquer que seja ela, tá? E aqui como resultado nós temos os valores de y, ou o valor da f de x. Bom, de acordo com uma função, eu vou ter como resultado aqui, nesse caso, 1, 3 e 5. Então, o que significa imagem? É como se fosse um espelho, digamos assim, ó. Quando eu troco o x por 0 numa função, o resultado dela foi 1. Então, a ligação de 0 lá com 1. Quando eu troco o x por 1 numa função, o resultado lá foi 3. Então, a ligação de 1 lá com 3. E assim com o 2, a mesma coisa lá com o 5, tá? E aí a função vai ser específica para cada uma. Cada exercício vai ter uma função diferente. Essa, então, seria a nossa número 1. Então, vamos para a número 2. Vamos lá. Número 2. Defina a função abaixo e classifique-a em injetora, sobrejetora ou bijetora. Bom, aqui são as classificações, né? O que é injetora, o que é sobrejetora, o que é bijetora. Então, vamos lá, uma por uma. Função, primeiro caso, primeira coisa importante aqui, ó. Para ser definida como função, vocês vão ver que aqui no primeiro conjunto nunca vai poder sobrar elementos sem nenhuma ligação. Jamais. Se porventura acontecesse de aqui no conjunto A sobrar um elemento sem flecha, isso aqui já não caracteriza uma função. Por quê? Porque cada elemento de A vai ter que possuir uma resposta lá no B, tá? Então, assim, ó, o que seria uma função injetora? Função injetora é aquela onde cada elemento de A liga em algum elemento lá em B, ou em apenas um elemento
no conjunto B. Então, estou vendo aqui, ó, todos os elementos de B receberam apenas uma flechadinha, uma só. Então, isso aqui já posso classificar como injetora, tranquilamente. Sobrejetora é aquela função que não sobra nenhum elemento aqui no B, sem ligação. E também pode receber, um elemento só pode receber duas flechadas aqui no B. Né? Então, essa seria uma função sobrejetora. Então, se eu observar essa função aqui específica, ela é tanto injetora quanto sobrejetora. E aí existe uma classificação específica para ela. Se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é classificada como bijetora. Então, ó, essa função aqui é uma função bijetora, ou seja, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá? Definir a função, como diz aqui o enunciado, diria para a gente definir qual é a função que originou esse resultado aqui. Ou seja, se eu trocar o x por menos 1 para resultar em menos 4, qual seria essa função? Vamos pensar assim. Se eu pegasse aqui o menos 1, que é o valor do x, qual o valor que eu teria que continuar aqui para o resultado ser menos 4? Vamos pensar aqui um pouquinho. Aqui é o menos 1, que seria o x lá da função. Se eu multiplicar, então, isso aqui por 4, menos 1 vezes 4 dá menos 4. Só que isso tem que acontecer em todos os elementos para ser real. Tá? Então, se aqui eu troquei o x por menos 1 e multiplicado por 4 deu menos 4, na segunda linha, onde eu trocar o x por 0 e multiplicar também por 4, o resultado tem que dar exatamente o que deu lá na função, que é 0. Perfeito, até aqui está tranquilo. Se eu trocar o x por 1 e multiplicar também por 4, eu tenho que ter o resultado lá da função, que também é 4. Então, perfeito, até aqui fechou. E o último elemento, se eu trocar o x por 2 e multiplicar pelo 4, o resultado tem que ser aquela lá da função, que é 8. Então, perfeito. Isso significa dizer que a função que originou esse diagrama aqui, ó, é dada por f de x, que seria a função em relação ao x, onde eu tenho x vezes 4, ou 4 vezes x, ou simplesmente 4x. Então, essa aqui é a função que originou esse diagrama completo aqui, bonitinho. Aqui, número 3 pede para marcar a alternativa que representa a função abaixo, essa função que está aqui. Tá? Então, ela dá o tipo de função, ela dá a classificação dessa função. Então, primeiro eu já posso observar o seguinte, para ir eliminando alternativas aqui, ó, eu posso entender a seguinte forma. Bom, não sobrou nenhum elemento no A, então significa que é uma função. Cada elemento de A saiu apenas uma flecha, e cada elemento de B recebeu apenas uma flecha. Então, eu já posso classificar essa função como injetora, tranquilamente. Tá? Para ser sobrejetora, o que poderia acontecer? Poderia ter dois elementos aqui, um elemento recebendo duas flechadas, né? Poderia ser sobrejetora, mas a gente já entendeu também, lá no exercício anterior, que se partiu uma flecha de A e cada elemento de B recebeu apenas uma flechada, significa que ela é injetora. Tá? E se não sobrou nenhum elemento aqui no conjunto B sem ligação, significa que ela é sobrejetora. Ou seja, se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela só pode ser bijetora. Então, a resposta vai estar aqui, ó, entre a letra A, que está classificada como bijetora, e entre a letra D, que também está classificada como bijetora. Eu já posso eliminar as demais alternativas aqui, ó. Essa aqui eu já sei que não vai ser, essa eu já sei que não vai ser, essa eu já sei que não vai ser. Agora, qual é a função que satisfaz a resolução desse diagrama aqui? Só sobrou duas para a gente eliminar, para a gente calcular. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se eu usasse essa primeira função aqui, 2x mais 2, vamos pensar aqui o seguinte, 2x mais 2. E se eu pegasse aqui o primeiro valor de x, seria 1. Então, vou pegar aqui na função, ó, trocar o x por 1. 2 vezes 1 dá 2. E 2 mais 2 vai dar 4. Olha só, quando eu troquei o x por 1, o resultado deu 4. Está certo de acordo com a função que foi dada lá no início? Não está. Então, isso aqui eu já posso descartar também, que não vai estar certo. Vamos lá para a letra D, que é a nossa segunda alternativa. Eu tenho a função 2x ao quadrado. Como é que eu faço isso? Vou pegar o valor de x, que é o primeiro lá, que é 1,
fazer 2 vezes 1 ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma expressão numérica, né? Se eu tenho multiplicação e potência, primeiro eu resolvo a potência. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2 é 2. Ou seja, quando eu troquei o x por 1, a função deu 2, tá certo? De acordo com lá? Tá certo. Mas vamos fazer o segundo para ter certeza. Ou seja, a minha função que satisfaz esse diagrama de Venn que foi colocado aqui é a letra D. Então, essa aqui é a opção correta. Função 2x ao quadrado, e ela é classificada como função bijetora. Número 4 diz o seguinte: dada a função definida por f de x igual a x ao quadrado, então essa aqui é a função que eu tenho que me ater, determinar f de 0, f de menos 1, f de menos 2, f de 1 e f de 2. E o tipo de função? O tipo de função é aquele caso de injetora, sobrejetora, bijetora, assim por diante. Bom, como é que eu faço isso então? Vamos lá. Vocês vão perceber que toda função vai ser dada assim, ó, por f de x. F de x é a mesma coisa que y. Mas vocês vão perceber aqui, ó, em todos os casos, que aqui dentro do parênteses era x. E o x aqui foi trocado por 0, o x aqui foi trocado por menos 1, aqui foi trocado por menos 2, aqui por 1 e aqui por 2. Ou seja, ele quer que eu calcule a função para x igual a 0, para x igual a menos 1, para x igual a menos 2 e assim por diante. Então, eu posso montar uma tabelinha, igual aquela do início que a gente aprendeu, e usar esses valores de x que estão aqui dentro desses parênteses aqui, ó, que seria o 0, o menos 1, o menos 2, o 1 e o 2. Então, eu vou usar esses valores de x aqui, que foram informados lá dentro de cada parênteses. Aqui na segunda coluna eu vou usar a função que ele me deu, que é x ao quadrado. E aqui, como resultado, nós vamos ter o quê? A f de x ou o y, tanto faz o que vocês quiserem usar aqui, ó. Tanto f de x quanto y vai estar correto, tá? Então, vamos lá. Para f de 0, o que seria f de 0? A função quando x vale 0. Então, aqui, se eu pegar o 0 e trocar no x, 0 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 0. Então, o primeiro valor já está pronto. Quando eu pegar a função e trocar o x por menos 1, quando é negativo, acostume-se sempre a usar parênteses para não dar confusão, porque menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo. Tá? Toda vida que tiver número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Esse caso é a mesma coisa. Quando o x vale menos 2, eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e negativo elevado ao quadrado dá positivo, então vai dar mais 4. Quando x for 1, eu tenho 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. É 1 vezes 1, né? E quando x for 2, eu tenho 2 ao quadrado, que dá 4. Positivo. Agora, observem o seguinte. Se eu vier aqui agora e construir o diagrama, vamos ver aqui com bastante calma para vocês entenderem. O diagrama, como é que eu construo? O primeiro conjunto vão ser sempre os valores de x. Então, aqui vai ser 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. O segundo conjunto vão ser os valores do contradomínio, ou do segundo conjunto que o exercício me fornecer. Mas como ele não me forneceu um segundo conjunto, eu vou usar esse mesmo aqui, ó, que seria o meu y. Então, olha só, o número 1 repetiu aqui e aqui. O 4 também repetiu aqui e aqui. Então, eu não preciso botar duas vezes dentro do diagrama. O 0 apareceu só uma vez. O 1 apareceu mais de uma vez, então eu vou escrever ele uma vez só. E o 4 também apareceu duas vezes, eu vou escrever uma vez só. Então tá ali. Agora, o que acontece? Eu vou fazer as ligações. Quando eu troquei o x por 0, o y deu 0. Ou seja, o 0 liga com o 0, lá no conjunto B. Quando eu troquei o x por menos 1, o y deu 1. Então, menos 1 vai vir lá com 1. Aqui também. Quando eu troquei o x por menos 2, o y deu 4. Então, menos 2 lá liga com o 4. Agora, olhem o que vai acontecer aqui. Quando eu troquei o x por 1, o y também deu 1. Então, olha só, já teve duas ligações lá com o número 1. E quando eu troquei o x por 2, o y também deu 4, olha só. Então, nós temos duas ligações aqui com o 4. Aqui está pronto o nosso diagrama de flechas, bonitinho, tá?
O que acontece aqui agora? Ele pede para classificar, ou dizer que tipo de função é essa. Nós temos os 3 tipos, injetora, bijetora e sobrejetora. O que é injetora? Injetora parte uma flecha de cada elemento de A, e cada elemento de B recebe apenas uma flechada. Então isso aqui pode ser injetora? Não pode, porque o número 1 e o número 4 receberão 2 flechadas cada um deles. Já lá na função sobrejetora, diz o seguinte, só parte uma flecha de cada elemento de A, mas pode sobrar elemento em B e algum elemento de B pode receber mais de uma flechada. Então isso aqui já sabemos bem claramente que pode ser classificado como uma função sobrejetora. Número 5, o que pede aqui então? Dada a função 2x menos 3, o domínio 2, 3 e 4, então com isso eu já posso vir aqui e construir minha tabela. Domínio vão ser os valores de x, que vai ser 2, 3 e 4. Então esse vai ser o meu domínio, valores de x. E eu vou passar uma reta aqui. A função é 2x menos 3, então eu vou vir aqui na minha tabela e usar a função 2x menos 3. E aqui nós sabemos que o resultado vai ser a minha f de x ou y, tá? Tanto faz. Antes de eu analisar essa questão do contradomínio, eu vou calcular minha tabela aqui. O que é a tabela? Para cada linha, eu estou substituindo o valor de x aqui da função. Ó. Nessa primeira linha eu vou substituir o x por 2, na segunda linha o x por 3 e aqui o x por 4. Observe o que eu vou fazer. Eu vou copiar toda a função exatamente como ela é e vou deixar só o x aqui separadinho para colocar depois. Ó. A função é 2, x, que eu não vou usar, menos 3. Aqui a função é 2, x menos 3. Aqui nessa primeira linha, eu estou trocando o x por 2, então vai ficar 2 vezes 2. Bonitinho aqui. Na segunda linha, eu estou trocando o x por 3, então aqui eu vou ficar com 2 vezes 3. E na terceira linha, eu estou trocando o x por 4, então aqui vai ficar 2 vezes 4. Com essas informações, eu calculo tranquilamente aqui os valores de x. Como? 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Ou seja, quando eu troquei na função o x por 2, o y deu 1. Quando eu trocar o x por 3, eu tenho 2 vezes 3, que é 6. 6 menos 3 dá 3. E quando eu trocar o x por 4, eu tenho 2 vezes 4 é 8. 8 menos 3 vai dar 5. Agora percebam o seguinte aqui, ó. Ele pede qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função. Bom, a princípio a imagem é essa aqui que nós encontramos como valor de y, aqui na tabela, 1, 3 e 5. A alternativa seria a letra A, sem pestanejar. Mas se porventura eu tiver alguma dúvida, para ter certeza sempre, eu vou construir sim o meu diagrama de Venn. Tá? O diagrama de Venn, como é que eu vou fazer? O primeiro conjunto vão ser os valores do domínio, 2, 3 e 4, tá? O segundo conjunto, eu vou usar o contradomínio que foi fornecido lá no meu problema. Então, olha só. O contradomínio diz que são os naturais de 1 a 10, ou seja, 1. Esse seria o contradomínio que foi fornecido no meu problema, tá? E os elementos do domínio são o 2, o 3 e o 4. Que também foi fornecido lá no início do problema. Então, antes de classificar isso aqui, se tem resposta de fato aqui, ó, eu tenho que montar o diagrama, fazer as flechas para ver se todos os elementos vão estar contemplados aqui bonitinho com as flechas. Então, olha só, quando eu troquei o x por 2, o y deu 1. Então, 2 liga lá com o 1 do contradomínio. Então, teve ligação, perfeito. Quando eu troquei o x por 3, o y deu 3. Então, 3 liga lá com 3 no contradomínio. Perfeito. E quando eu troquei o x por 4, deu 5 como resultado. Então, o 4 liga com o 5 lá no contradomínio. Agora sim, eu posso observar o seguinte. Todos os elementos do primeiro conjunto tiveram uma flecha partindo deles? Sim. Então, já caracteriza uma função. Perfeito. E aqui, não importa se sobra elemento, nenhum problema, não importa se um elemento recebe 2 flechadas,
isso só vai mudar a classificação da função. Mas se partiu um elemento de uma flecha de cada elemento do primeiro conjunto, isso aqui é a função, então tranquilo. E teve ligação bonitinho lá no outro conjunto, perfeito. Então a alternativa de fato é a letra A, ou seja, a imagem dessa função é 1, 3 e 5. Fechou? E se eu fosse classificar, dizer que tipo de função é essa aqui seria uma função também sobrejetora. Por que sobrejetora? Porque sobraram elementos aqui, tá? No segundo conjunto. Então, eu classifico como sobrejetora, tá? E também posso classificar isso aqui como injetora, sem problema nenhum. Por quê? Porque cada elemento de A saiu uma flecha só de cada elemento, e cada elemento em B recebeu apenas uma flechada. Então, eu posso classificar isso aqui como bijetora também, sem problema nenhum. A injetora, sobrejetora e bijetora.